Ó, é ilegal, mas está acontecendo e muito pelo Brasil. O plano de saúde pode ser cancelado por uma decisão da operadora. É o que está acontecendo, né? E aí você fica sem assistência. E o que fazer em casos assim? Eu vou chamar o Alan Garcia ao vivo, que vai nos trazer essas orientações. Alan. Beatriz, tem acontecido muito. Até aproximadamente há uns 20 dias, eu conversei com uma família, uma mãe que tem um filho autista, que de uma hora para outra, o plano de saúde deles, um plano familiar, estava totalmente cancelado. Uma criança que precisa de atendimento toda semana. E aí? O que é que essa família, o que é que essas pessoas podem fazer? A gente veio, então, em busca dessas respostas. Nós estamos aqui com a advogada Gabriela Rezende, que vai tentar resumir aqui alguns dos direitos desses consumidores. Gabriela, boa noite. Dentro desses pontos, né, uma família que precisa, né, eu tenho uma família que não precisa, né, não tem aquela necessidade do plano. Contínua, mas uma família que precisa. O que é que ela faz diante de uma situação como essa? É uma situação bem desafiadora mesmo, né, Alan? Porque uma criança que precisa de um tratamento multidisciplinar, uma pessoa que está atravessando um tratamento oncológico e tem abruptamente o seu plano de saúde cancelado. Então, primeiro é fazer a denúncia na ANS de que esse plano foi cancelado. E aí vai depender do tipo de plano, qual é a conduta que aquele beneficiário vai adotar. Então, se é um plano familiar, você mencionou no começo da entrevista, um plano familiar é aquele que é firmado por uma pessoa física, certo? Então, é uma pessoa física, firma junto ao plano de saúde um contrato e engloba os seus dependentes. Nesse caso, os planos não podem fazer rescisão unilateral, não podem de jeito nenhum, a não ser que haja fraude nas informações prévias do plano de saúde ou inadimplência, que já é comum a gente saber. Inadimplência por 60 dias, continuados ou não, desde que tenha o aviso prévio no 50º dia e a oportunidade daquela pessoa pagar. O que é que pode, então, haver cancelamento? Em que situações? Situações de planos coletivos. E aí também vão ter critérios. Planos com menos de 29 vidas ou mais de 29 vidas. Normalmente, o que é que acontece na prática? É feito o plano de saúde através de uma pessoa jurídica, mas que só engloba aquela família do beneficiário. A pessoa que é o sócio da empresa e seus filhos, esposa, marido, enfim. Então, nesses casos que o plano tem menos de 29 vidas, esse plano também não pode ser cancelado de forma unilateral, a não ser que seja por atraso ou por fraude. E aí ele se equipara lá àquele familiar. Mas, nos casos de planos coletivos com mais de 29 vidas, empresas muito grandes, que têm uma negociação, talvez até ali direta com o plano de saúde, esse tipo de cancelamento ele é legítimo. Mas, nos beneficiários que estão em tratamento oncológico, que estão em tratamento multidisciplinar, que estão internados de alguma forma, esse plano ainda assim não poderia fazer esse cancelamento. Então, se a ANS não resolver, precisa buscar o judiciário, buscar o PROCON. No judiciário acaba sendo mais rápido porque tem a questão da liminar, mas temos todas essas formas, administrativas e judiciais. Você, como advogada, tem muitos casos que chegam aqui, seja pela ANS não ter resolvido de imediato, diante da necessidade daquela família. Como é que tem sido aqui o teu trabalho? Vê só de janeiro a março de 2024, a ANS registrou mais de 1.000 denúncias nesse sentido. Então, lógico que isso está movimentando o judiciário inteiro, inclusive o judiciário aqui de Maceió. A gente tem enfrentado muito essas reclamações, os clientes discutindo isso no judiciário. Graças a Deus que o judiciário também tem tido uma abertura nesse sentido de entender todas essas qualificações, porque como é uma matéria muito específica, então muitas vezes as pessoas entendem um plano coletivo como um só, né? Então, é muito bom o judiciário ter essa visão dessa diferença técnica que existe entre os planos com 29 vidas ou com mais de 29 vidas. Você colocou aqui, deixou muito claro que não pode ter o cancelamento, né? Especificou, pontuou as situações. Qual é a situação, então, que isso pode acontecer? Você colocou uma situação, eu queria deixar um pouquinho mais claro essa parte aqui, pode sim ter o cancelamento. Nos planos individuais,
que são os familiares também, e os planos coletivos com menos de 29 vidas, é possível haver o cancelamento unilateral quando o beneficiário fraudou alguma informação ali na contratação do plano ou se o beneficiário está em atraso com a mensalidade do plano por mais de 60 dias. E esses 60 dias, eles podem ser consecutivos, direto, ou intervalados. Eu atrasei um pouquinho um mês, um pouquinho no outro, e somados os 60 dias também é possível. Nesses casos, o plano de saúde precisa avisar o beneficiário com 50 dias de atraso para poder oportunizar ele a pagar. Nos planos que têm mais de 29 vidas, que são os coletivos originais, vamos assim dizer, aí sim o plano de saúde pode fazer o cancelamento unilateral e sem motivação. Mas se o beneficiário ainda assim tiver em tratamento médico, ele não pode cancelar de jeito nenhum, em nenhuma das hipóteses de plano. Se tiver no contrato, ali naquelas entrelinhas que a gente dificilmente lê, enxerga, se tiver lá uma cláusula dizendo pode ser cancelado a qualquer momento, e aí não vai ter jeito, pode ter essa informação no contrato? Ele vai ter nos contratos coletivos, porque isso é norma legal, é a lei do plano de saúde que determina isso. São normas maiores do que o contrato. Então, se o contrato ele vem prevendo uma situação dessa, aquela cláusula ela pode ser considerada uma cláusula abusiva e aquele contrato também, por ser um contrato de adesão, vai aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor e aquela cláusula pode ser anulada. Então, realmente não dá para fazer um contrato se baseando no que quer, e sim nas regras que existem da ANS. Perfeito. Todos os contratos eles têm que estar baseados nas normas gerais. Então, Constituição Federal, Código Civil, a Lei Normativa dos Planos de Saúde, a 9656, as resoluções todas da ANS, ele tem que dizer aquilo que já é previsto. Ele pode restringir algumas coisas, detalhar algumas coisas, mas não ir de encontro o que a lei prevê. Muito obrigado, viu, pelas suas informações, os esclarecimentos, até porque, Beatriz, como colocou a advogada, e a gente também traz aqui, né, são vários pontos, né, existem diversas famílias com planos de saúde sendo cancelados, sem nenhum aviso, sem nenhuma informação, chegam na clínica, principalmente famílias com crianças que têm o autismo, chegam ali porque toda semana precisam do atendimento e se deparam com o plano de saúde cancelado. Não pode acontecer, mesmo que o plano de saúde haja de má fé, coloque dentro do contrato que pode cancelar o plano a qualquer momento. Essa cláusula pode ser considerada pela Justiça como um abuso. E aí é por isso que também é preciso recorrer ao advogado, porque vai fazer esse elo entre o cliente e a Justiça para que os direitos sejam cumpridos. Os planos de saúde não podem fazer o que estão fazendo. Eu volto com você.